Vamos ver, isso aí é o que dizia o poeta Mário Faustino. Ele dizia que a sociedade brasileira é baseada na destruição ou na autodestruição dos melhores. Quer dizer, a pessoa, tanto ser desprezada, pisada, tá, ela acaba contraindo o vício. Então se autodestrói preventivamente para que não a destruam. Quer dizer, o número de brasileiros que se autodestruíram, inclusive o meu querido amigo Bruno Tolentino, morreu muito mais cedo do que devia, e desde que chegou ao Brasil entrou num processo de autodestruição, induzido pelo meio, tá certo? E acabou morrendo mesmo. Então, olha, eu quando era jovem descobri que eu não devia fazer isso. Quer dizer, que eu jamais deveria me julgar a mim mesmo pela opinião dos invejosos, dos incapazes, etc, etc. Agora, dizia Nietzsche, quem não sabe desprezar não sabe respeitar, e também tem o inverso, quem não sabe respeitar não sabe desprezar. Tá certo? Então, no Brasil, o respeito e o desprezo já estão completamente invertidos. E a eleição da Dilma mostra isso, porque essa mulher é absolutamente desprezível sob todos os aspectos. Se você pegar o Lula comparado com ela, o Lula é um príncipe comparado com Dona Dilma. Mas olha, milagre não acontece quando as pessoas estão rezando para que não aconteça, porra. Tá entendendo? Eu acho que no Brasil está todo mundo querendo a degradação. Por quê? As pessoas, por ser uma sociedade muito confusa, as pessoas são inseguras. Na verdade, nós herdamos essa insegurança, já veio de Portugal, porque Portugal, durante 8 séculos, ficou o tempo todo assim, 3 meses os árabes dominavam, depois vinham os portugueses, dominavam mais 3 meses, então eles nunca sabiam quem mandava naquela porcaria. Né? Então, se você não sabe quem manda, você também não sabe qual é a regra do jogo. No Brasil, ninguém sabe qual é a regra do jogo. As pessoas não têm princípios, as leis não são aplicadas, então pode valer qualquer regra. Então, por causa disso, as pessoas ficam inseguras e elas criam uma necessidade exagerada do apoio e da afeição dos outros. O brasileiro é um carente afetivo perpétuo. Então, isto é a raiz de tudo o que está acontecendo. Esta insegurança pessoal, da qual todo brasileiro que eu conheço hoje em dia sofre, com exceção deste que vos fala. Eu não preciso da afeição de ninguém. Enfie sua afeição no cu. Para você gostar de mim, você tem que provar que merece, seu filho da puta. Você está entendendo? Agora, chega aí um bosta, mentiroso, salafrário, vagabundo, quer ser meu amigo? Fala, meu amigo? Ô, pô, você tem que comer muito arroz e feijão para ser meu amigo? Pô, o que é isso? Agora, quando chega alguém que estudou o negócio, explicou, olha, é assim, 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 eles não querem ouvir, porra. Porque no Brasil o conhecimento é uma coisa ofensiva. Né? Eu nunca conheci, digo para você, eu nunca conheci no Brasil uma pessoa de liderança, seja no meio militar, industrial, comercial, bancário, eclesiástico, universitário, que não tivesse um complexo de inferioridade intelectual monstruoso. Monstruoso. Onde o sujeito quer posar de intelectual, mas não quer aprender nada, não quer estudar, tá certo? Mas ele gostaria de ser intelectual. Aqueles caras que dizem assim, eu vou primeiro ganhar um dinheirão e daí eu vou, depois quando eu for um cara rico, daí eu vou escrever livros maravilhosos. Né? Isso é impossível, meu Deus do céu. Então, quer dizer, todos acham que a atividade intelectual é uma espécie de hobby, ao qual você vai se dedicar quando você se aposentar. Não entende a seriedade, o profissionalismo da atividade intelectual, nem tem a menor ideia disso. Ser intelectual para eles é uma questão assim de publicidade, é questão de imagem apenas. Né? Então, evidentemente, quando eles veem um cara que tem estudo realmente, eles sentem assim, sabe, de um lado tem uma bolha de sabão, do outro lado tem uma bola de ferro, encosta uma na outra, o que você dá? O que vai dar? A bolha de sabão explode, evidentemente. Né? Então eles se sentem muito mal por causa disso e querem acabar com você, pô. Claro que não acabam. Claro que não acabam. Porque quando você pega um homem que tem solidez, que estuda, que está, vamos dizer, passou a vida buscando a verdade, mas buscando dia e noite, tá certo? Em vez de aderir a uma pseudo-verdade aos 15 anos e sair, continuar proclamando aquela porcaria o resto da vida, uma pessoa assim tem solidez e tem alguma personalidade, meu Deus do céu. Então esses camaradas, vamos dizer, perto de mim, eu sempre senti que eu estava falando com criança. Se juntasse uma assembleia de 2.000 desses, eu fazia bu! Eles saíam todos correndo. Sempre foi assim, porra. Sempre morreram de medo de mim. É uma coisa, eu ficava com vergonha por eles, porra. Sempre foi assim. E o brasileiro, quando ele fica com medo, ele tenta se fazer de importante. Né? Para ver se tem um pouco de alívio.
Então, o Brasil precisa de uma urgente reconstituição da dignidade cultural e, sobretudo, religiosa. São os três elementos: língua, religião e alta cultura. Então vamos restaurar a língua, vamos restaurar a Igreja Católica e vamos restaurar a alta cultura. Se você fizer isso, talvez daqui 30 ou 40 anos você possa se livrar do PT. Talvez. Porque nesse ínterim, enquanto o PT está no poder, a degradação prossegue. Então, quer dizer que o voto no Tiririca foi a expressão da situação. É uma situação daquelas que dizia Karl Kraus não pode ser satirizado porque elas são satíricas em si mesmo. Foi nisso que o PT transformou a política brasileira. E vai ficar pior. Porque o número de mentiras circulantes que o povo pode suportar é limitado. Você tem direito a uma certa cota de mentiras. Isso acontece na nossa vida pessoal também. Uma mentirinha de vez em quando, todo mundo diz. Chega o cobrador na porta, você vai lá, diz que eu não estou. Quem já não fez isso na vida, porra? Eu vivo atendendo aqui, veio o cara do telemarketing, Mr. Olivo de Carvalho. He's not available now. Ele não está disponível no momento. Eu vivo fazendo isso, essas mentirinhas, tá, gente? É uma questão de sobrevivência, não tem como escapar. Né? Kant dizia que você não pode nem mentir para o ladrão que pergunta onde está escondido o dinheiro. Mas isso é um exagero, evidentemente. Né? Então, mas qual é a quantidade de mentiras? Né? Então você diz uma mentira para o cobrador, né? Depois você diz uma para o seu empregado, você diz uma para o seu patrão, você diz uma para a sua mulher, você diz uma para o seu filho, você diz outra para você mesmo, você mente para a sua mulher e para a sua amante, para as suas 3 amantes, né? E assim por diante. Chega uma hora, meu filho, que você está confuso. Você perdeu o senso da verdade e do erro. Né? Então daí você aceita votar numa Dilma sabendo que ela não presta. E você vota nela porque ela não presta. Então, quer dizer, isso aí já não é mais nem degradação moral, isso aí já é decomposição da inteligência. É decomposição do senso de sobrevivência, do instinto de sobrevivência. Então, se você acha que uma coisa dessa pode se enfrentar por meios eleitorais, quer dizer, isso é de uma superficialidade absolutamente psicótica. Um país começa, meu filho, realmente com religião e alta cultura. Foi a religião que criou o Brasil, foi a religião que criou os Estados Unidos, foi a religião que criou a Rússia, foi a religião que criou todos os países do mundo. Eu tenho aqui atrás de mim o retrato de Santo Olavo, que foi o cara que criou a Noruega. Tá certo? Nunca, nunca, nunca houve uma civilização que surgisse sem base religiosa. Isso não existe, isso é uma besteira. Quando o cara fala de civilização leiga, isso é uma bobagem. Civilização leiga é assim, é um mandato tampão entre a civilização cristã e a civilização muçulmana. Os muçulmanos adoram a civilização leiga do Ocidente porque sabem que é uma coisa que se autodecompõe e que depois eles ocupam facilmente. Vejam todos os regimes militantes ateísticos que houve no mundo, o tempo que duraram, com todo o poder e todo o dinheiro que tinham. Isso não existe, minha gente. Por quê? Não é natural. A visão que as pessoas têm, a visão terrestrializada, como dizia Antônio Gramsci, a visão que só aceita aquilo que é, vamos dizer, materialmente sensível no momento, ela não é natural. Não é natural porque o homem, o ser humano, ele vive dentro de um círculo que é aquilo que ele enxerga, e ele sabe que para além daquilo que ele enxerga existe o infinito. Quer dizer, o infinito é a verdadeira escala do pensamento humano. Agora, se você quer fechar tudo no finito, você é que nem um avestruz. Você não quer enxergar aquilo que existe para mais além. E se você tapa a transcendência, você só fica com a imanência. Imanência é o buraco onde o avestruz coloca a cabeça. Então, não importando quanto poder você tenha, você não vai durar, você vai cair, porra. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, é uma coisa tão óbvia. À medida que decresce a religiosidade da população, o país vai pro brejo. É uma coisa tão evidente. Isso é a coisa mais óbvia. A inteligência humana, ela é mantida pela providência divina. Nós não sabemos como isso funciona. Nós não sabemos como nós sabemos. Nós não compreendemos direito o processo da nossa própria inteligência. Mas nós sabemos que sem inteligência nós não vamos sair do buraco. E nós sabemos que nós não podemos dar para nós mesmos essa inteligência, que nós não sabemos de onde veio. Então,
O caminho para a restauração do Brasil é a restauração da Igreja Católica, a restauração da alta cultura e a restauração do idioma. Se não fizer essas três coisas, meu filho, pode tirar o cavalo da chuva. Nada, 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 nada vai dar certo nunca. Não vai dar certo nem pra porra do PT. Né? Nem para eles vai dar certo. Porque a hora que tiver o poder total, vai ser a interdestruição, como foi na União Soviética, como foi em Cuba, como foi na China, como foi em todos os lugares que essa gente dominou. Tá certo? Então, é aquilo que diziam no século XIX, já diziam os cristãos conservadores, olha, nós fomos vencidos, mas nós obtivemos a vingança dos nossos vencedores. E pior, nós obtivemos a vingança pelas mãos deles mesmos. Eles nos derrotaram e em seguida se mataram uns aos outros. É isso que vai acontecer no Brasil. Agora, enquanto eles se matam uns aos outros, nós temos que construir o futuro. E repito, o futuro consiste desses três elementos: língua, religião e alta cultura. Esta é a única esperança do Brasil. O resto é tudo conversa mole. Tudo, 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 tudo. Isso não quer dizer que se não houver uma eleição, nós vamos deixar de votar e vamos deixar de aprovar os candidatos que sejam menos ruins. Mas isso é a superfície, isso é bolha de sabão na superfície da história. Tá certo? Então, a superficialidade, o fingimento, o histrionismo tem sido o mal crônico do Brasil. E esta eleição confirmou isso mais uma vez. Então, nosso tempo acabou. Até semana que vem. Muito obrigado.